Salve, pessoal! Saudações tricolores! Fluminense é um time estranho, né, cara? Puta que o pariu. É inacreditável, né, rapaz? O filho da canalha do goleiro toma 2 gols no final e fecha o jogo inteiro. É isso aí. Saudações tricolores, mas olha, apesar do resultado ruim, já se inscreveu? Se inscreve no canal, dá o seu like, passa para os amigos, porque a gente precisa crescer o canal para poder falar mais do Fluminense. Quando ninguém mais acreditava em nada, em 2 minutos o Fluminense empata um jogo. Inacreditável, né? É um jogo que você não pode falar mal de ninguém. Aliás, você pode falar bem do Juventude. Você pode falar bem que o Fluminense tentou o jogo inteiro e pode falar que o Juventude veio para se defender e defendeu excepcionalmente bem. Não deixou o Fluminense jogar. Só agora no final do jogo, com um golaço do Cauã Elias e outro golaço do Keno. O Keno ainda teve sorte que a bola deu uma tocada no cara e aí matou o goleiro de vez. A bola resvalou no cara que veio caindo embaixo. Mas a gente perdeu essa vaga por conta de uma coisa que a gente reclama muito com os nossos zagueiros. Uma falha da zaga. Só que hoje a falha foi do monstro, né? Quando começou o jogo, o Fluminense pressionando, assim, que hoje vai ser ataque contra a defesa o jogo inteiro. Foi mais ou menos isso. Mas aquele gol matou a gente. Um gol idêntico ao que nós reclamamos semana passada. Semana passada teve 2 agravantes. O Martinelli e o Antônio Carlos não pularam com o mesmo cara que cabeceou no mesmo lugar, no mesmo canto, igual assim. Parece que foi um videotape daquele gol. Só que naquele lance ainda teve uma falha bizonha do Fábio. Aquela bola era fácil para o Fábio chegar. O Fábio ameaçou, sair e parou. Se ele não sai, ele pegaria aquela bola. Mas essa ameaça de sair e parar matou ele, o gol e a defesa também. Mas a defesa falhou. E hoje quem falhou foi o monstro. Igualzinho. Não pulou atrasado. Quem estava na frente também não pulou. Mesmo cara, mesma jogada, o mesmo gol. Isso matou o time do Fluminense. Porque hoje, por incrível que pareça, não vou falar do segundo gol deles, porque o time do Fluminense estava indo todo tentando empatar um jogo. Mas isso é mais fácil falar de como o Juventude dá muita sorte contra a gente e complica sempre a nossa vida, e hoje jogou muito bem. E esse Jair Ventura é um cara de muita sorte contra a gente. Porque ele foi o técnico do Atlético Goianiense esse ano, naquele charco que a gente jogou contra o Juventude. Contra o Juventude, acho que foi ano retrasado, né? Ele era o técnico do Juventude, e agora nessas 2 vezes foi técnico do Juventude. E ele está perdendo para todo mundo, mas o Fluminense ele consegue engrossar, que nem o Wagner Mancini. Mas o segundo gol foi isso, todo mundo indo para o ataque. Mas não dá para falar mal do Fluminense. O Fluminense, falando na atuação, o Thiago Silva falhou naquela bola. Falhou mesmo, mas depois ele não teve mais falha nenhuma, ganhou todas. Mesma coisa do Thiago Santos. O Thiago Santos não falhou em gol nenhum. O Fábio também não falhou em nada. Samuel Xavier jogou muito bem, só cansadão. Samuel Xavier tentou tudo que foi maneira, atacar, centrar. Não dá. O Diogo Barbosa, que saiu, ele saiu porque ele estava mal? Não, ele não estava conseguindo acertar as coisas que ele estava tentando. Por que ele não estava conseguindo tentar acertar? Porque na hora que os caras fizeram um gol, eles já vieram para jogar retrancado para sair na boa. Conseguiram um gol de bola parada. Os caras se trancaram lá atrás e saíam só na boa e saíam muito rápido. Só que existe uma diferença grande no Fluminense. Por que depois que a gente levou o gol, o nosso time começou a pressionava mesmo pelo lado direito? Por quê? Porque ali é onde joga o Ganso. Aquelas triangulações que ele faz, e fez muitas hoje, com o Samuel Xavier e com o John Arias, no lado esquerdo não tem ninguém. Ficava o Serna e o Diogo Barbosa. Não tem um terceiro homem para fazer uma triangulação. E o Martinelli não aparece por ali. O Ganso também não. Quando o Ganso aparece, ele não faz esse tipo de jogada.
Pode reparar, o Ganso quando aparece ali, ele normalmente dá uma enfiada de bola entre o bico da grande área e a meia-lua, enfiada para o cara aparecer por trás. Quando joga com o Arias, ele toca do lado, recebe e toca na frente, aí ele toca uma bola lá na frente. Mas ele aparece muito pouco daquele lado. Então o Diogo Barbosa não jogou mal, o Everest também não jogou mal. Pô, ganhou a maioria dos lances por ali. Martinelli não jogou bem. O Martinelli não jogou bem. O Serna começou muito bem e depois ficou nisso que eu estou falando. Ele e o Diogo Barbosa, um tocava para o outro e voltava e não dava nada. É um exemplo simples disso. O Keno, quando entrou no jogo, logo depois ele fez umas 2 ou 3 jogadas. Porque teve um 2 e um terceiro com ele. Depois ele também, o Cano caiu para o lado da direita, aí sumiu o Keno. Começou a errar umas bolas, não porque estava jogando mal, não. Porque é a bola de jogo mesmo. O Ganso jogou bem. O Arias apanhou pra cacete. O Arias foi na linha de fundo umas 3, 4 vezes, chutou para gol. Cauã Elias teve uma bola no primeiro tempo que ele limpou e bateu. Fora disso, não teve mais nenhuma chance. Até que ele fez aquele gol de letra. Por quê? Porque foi uma jogada de linha de fundo, que o Keno foi, jogou para trás e ele escorou. Ele escorou de maneira espetacular. Porque foi a única jogada de centroavante que nós fizemos nesse jogo. É uma coisa que eu reclamo pra caramba. Pô, nós temos que jogar mais, porque nós temos um puta do centroavante lá. Por isso o Cano também não estava fazendo gol. Além da contusão, a bola não chegava nele. O Cauã Elias hoje não teria feito uma jogada de centroavante, porque a bola não teria chegado uma vez nele. Quando chegou, ele matou. Só que não pode jogar para fazer uma bola para ele matar uma bola. Tem que ver, no primeiro tempo, o Serna fez uma jogada, centrou, aí foi o Arias que cabeceou. É uma jogada para centroavante, mas aquela cabeçada aí tinha que ser do Cauã Elias. Então, aí logo depois a gente empatou o jogo, ainda tinha mais 3 minutos, pô. Será que dava mais 4 minutos? Será que dava para empatar? Não deu. Infelizmente não deu. O Rafael Claus também, parece que ele jogos que ele apita, o Fluminense não consegue ganhar, né? Hoje a gente não tem, ninguém pode reclamar nada do Claus. Nada. Apitou normal, não inverteu nada. Pode inverter uma outra falta, que todo juiz acontece isso, mas aquele lance cabeludo, capital, não teve. Então, foi um jogo que também você não pode vaiar o time. O time lutou até o final e ele conseguiu empatar em 2 gols. Agora, é pena que não fez esses 2 gols logo no início do segundo tempo, né? E quando o Fluminense levou o gol, eu falei assim, pô, agora acabou, não, vamos ter que chutar pênalti, porque acho que ninguém pensava que a gente fosse perder esse jogo não pensava nem em empatar, quanto mais perder. E a gente perdeu até os 45 minutos do segundo tempo. Até os 47, né, quando a gente empatou. Uma coisa completamente improvável aconteceu em 2 minutos. Talvez se ele tivesse dado o jogo até 55, a gente poderia ter virado o jogo para ir para os pênaltis. Mas o duro é que você vai perder para um time que não está ganhando de ninguém no Brasileiro e não vai a lugar nenhum nessa Copa, né? Se bem que nós também não vamos. Por outro lado, a gente tem um lado bom para olhar isso. Tem um lado muito ruim. É um campeonato que a gente não vai ganhar mais. E esse aí dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Agora tem a parte boa e a parte ruim também, que o Fluminense fez uma projeção de chegar até as quartas de final por causa de faturamento de prêmio para poder pagar a conta. Pagar as contas. E mas tem uma coisa boa. Na situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro, não é ruim, não é de todo mal a gente sair desse campeonato para poder se dedicar, para ter mais vagas livres, para poder treinar. Isso é uma coisa importante. Porque Libertadores vai jogar agora. Eu acho que o Grêmio também perdeu. Nos pênaltis, eu acho. Eu acho que nessa Libertadores agora a gente vai ter que passar pelo Grêmio, e se passar pelo Grêmio, é outro jogo encardido, aí você não vai jogar logo depois, uma semana, né? E também não vai ter mais a Copa do Brasil. Então, vai ficar. A Copa do Brasil está a cara do Flamengo. Porque o Flamengo conseguiu ganhar do Palmeiras hoje, teve um gol anulado, um gol do Palmeiras anulado, que teve que ir para o VAR e anular o gol, por impedimento. O Botafogo saiu para o Bahia, o Vasco tá, mas o Vasco também não vai a lugar nenhum. O Juventude também não vai a lugar nenhum. O Atlético Paranaense também não vai a lugar nenhum.
O Atlético Mineiro vai. Então, o Atlético Mineiro, na minha opinião, é o concorrente mais sério do Flamengo para ganhar a Copa do Brasil. Mas é isso aí, gente. Agora é pensar no Vasco, porque essa é uma vitória que a gente tem que ter. Esse jogo é uma vitória que a gente tem que ter, porque se vencer o Vasco, a gente consegue sair do Z4. Aí depois vai jogar com o Grêmio, depois tem que mirar no Corinthians, ganhar do Corinthians, para começar, além de sair, começar a abrir. Isso é a coisa mais importante agora. Joga por um empate com o Grêmio e vem pensando no Corinthians o tempo todo. Tem que marcar ponto contra o Vasco e tem que ganhar do Corinthians. E empatar com o Grêmio, pelo menos, né? É isso aí, gente. Saudações tricolores, amanhã tem live, tá? Pra gente falar do jogo. E para falar, de repente, vai ter uma reviravolta, no caso, o Emiliano Gomes, foi o que eu falei ontem. Eu acho que o Emiliano Gomes, o Fluminense só deu aquele... Aconteceu com o Fluminense, com a relação Fluminense e Boston River, é a mesma relação que tem Fulham com o Fluminense. O Fulham sabe que a gente está desesperado, precisando de dinheiro. Então plantou lá, estou plantado, vocês vão aceitar ou não? Nós fizemos a mesma coisa com o Boston River, que está precisando de dinheiro também. Bem menos do que a gente. E vamos plantar e vamos sair. Eu acho que isso aconteceu. Aí deixa o jogador deles brigar para tentar pressionar os caras, para os caras aceitarem. É exatamente isso que eu acho, não tive fonte de ninguém, né? Isso é o que eu acho que aconteceu mesmo, é o que eu falei. Não ouvi nenhuma informação a respeito disso, mas eu acho que isso que o Fluminense está fazendo é o certo. Falou, saudações tricolores e até amanhã na live.